Ano novo, vida nova, discos novos, não é verdade? Vídeos novos aqui no Igor Coleciona também. Os salves da semana vão para Marcola, mais uma vez, Juliana Trevisan, Pedro Kronbauer, grande amigo meu, Ambuz FPS, Mr. Trota e Luiz Ramos. O vídeo de hoje é muito especial, porque a gente vai falar de um disco que eu amo, tá entre os meus discos favoritos aqui da coleção, e é simplesmente Beatles Rubber Soul. Esse aqui pra mim e pra muita gente é o início do amadurecimento musical dos Beatles. O contexto da época é o seguinte: os Beatles já estavam no topo do mundo com o lançamento do Help, em 65 também. Aí no finalzinho do ano, a EMI solicitou que eles fizessem uma gravação, né, lançassem um álbum completo para que fosse prensado até o Natal. E essa já tinha sido uma estratégia que tinha dado certo antes com discos dos Beatles, né? Que época, né, meu? Você podia presentear alguém com um disco novo dos Beatles. E eles tiveram só pouco mais de 2 semanas para compor todas as músicas desse disco aqui. A dupla Lennon-McCartney e também o George Harrison, que estava começando a compor pesado para os Beatles, estavam extremamente inspirados, porque eles fizeram um dos melhores discos da banda. Inclusive eu chego a incluir o Rubber Soul no meu top 3. Sempre que alguém pergunta, qual é o seu top, sei lá, 5 álbuns dos Beatles? Primeiro que 5 é muito pouco em se tratando de Beatles, mas segundo lugar, é dificílimo montar qualquer top de qualquer coisa sobre os Beatles, porque é tudo muito alto nível. E esse daqui certamente tem que estar incluído aí num top 5 da banda, e no meu caso aqui ele já foi até meu favorito. Essa é a minha cópia do Rubber Soul, é uma prensagem nacional, como vocês podem ver. Tem um encartezinho, né? E aqui o disco. Essa não é das melhores prensagens desse disco, tá? Essa prensagem nacional aqui. O estéreo é estranho, parece que de um lado é mais grave, do outro é mais agudo, que é um falso estéreo, né? Tinha muito disso nas prensagens nacionais dos Beatles. Se fazia esse estéreo fake, né, em substituição às gravações mono originais. O Rubber Soul foi o primeiro disco dos Beatles a ser testado em estéreo pelo próprio George Martin, mas nos demais países a prensagem, cada uma tem uma peculiaridade, né? Gente, o Rubber Soul foi um disco que rompeu com a fase Yeah 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 dos Beatles. Eu ainda considero o Help dentro da fase Yeah Yeah Yeah. É daquela época que a banda estava fazendo filmes, né? Tava internacionalizando a própria marca. Eles já tinham os rostos conhecidos mundo afora. E chegou o momento em que eles começaram a experimentar dentro do estúdio. George Martin, que é para muitas pessoas o quinto Beatle, né, é o eterno produtor dos Beatles, ele diz que o Rubber Soul foi o primeiro disco que os Beatles compuseram como um álbum. Até então, um disco dos Beatles era uma reunião de singles e alguns deles para promover filmes, como o caso do A Hard Day's Night e o Help. Martin diz que aqui pela primeira vez eles sentaram e construíram, ou melhor, costuraram um álbum. Curiosidade sobre a capa. Vocês podem ver que existe uma distorção no design dessa capa, assim. Na sessão de fotos, que se não me engano foi o Robert Freeman, ele tinha levado umas cartolinas lá para mostrar para eles como é que ficaria, né? Fazendo uma projeção de como ficariam as fotos como capa do disco. Aí numa delas lá deu uma distorcida que a imagem ficou esticada dessa maneira aqui, ó. Essa coisa de esticar, né? A coisa da borracha. Tem tudo a ver com o nome desse disco, né? O Rubber Soul. Na verdade é uma brincadeirinha aí com o Rubber Soul, né? Que é sola, né? De borracha, sola de sapato, sei lá. O soul aqui foi colocado no lugar justamente para fazer referência à música soul, né? O estilo soul music. E como eu vou mostrar para vocês, esse disco aqui tem bastante influência de black music. E se até então os Beatles tinham tentado internacionalizar a banda, aqui no Rubber Soul eles vão tentar internacionalizar a própria musicalidade. Esse disco, ele não é tão quadrado como os outros assim, ele não segue uma formulazinha pop bem estabelecida, né? Aliás, uma fórmula pop que os Beatles criaram. Ele é mais dinâmico, tem influências de músicas de diferentes lugares do mundo, é um som mais flexível, saca? E obviamente muito mais maduro. Em 65, os Beatles tinham muito contato com o Bob Dylan, né? Existe a história de que foi o Bob Dylan que iniciou eles na maconha. E aqui tem muita influência de Bob Dylan também, né? Aquela maneira folk de contar histórias, a presença do violão
muito marcante de um violão mais folk, com um arranjo mais folk, né? O Rubber Soul, na minha opinião, foi o que deu as bases para o que os Beatles tornariam logo a seguir, com o Revolver. Esse daqui, para muita gente, é o melhor. Sgt. Pepper's, que eu ainda preciso arrumar uma prensagem legal. E o Magical Mystery Tour, que eu adoro esse disco aqui, vocês podem ter certeza absoluta que eu vou falar dele e do filme, que eu também tenho ali. Muita gente diz assim, eu ouço e não vejo nada demais nos Beatles. Mas o Rubber Soul, por exemplo, é um disco muito revolucionário para os anos 60 e para a música. Pet Sounds, do Beach Boys. O Brian Wilson diz que ficou impressionado com o Rubber Soul e eram as músicas mais lindas que ele já tinha ouvido até então. Pouquíssimo tempo depois de ouvir o Rubber Soul, ele sentou no piano e compôs God Only Knows. Aliás, quem quer uma review do Pet Sounds é só dar o toque. Eu amo esse disco aqui. Pra gente avaliar melhor toda essa influência externa no som dos Beatles e essa dinâmica, eu acho legal agora a gente passar aqui o faixa a faixa, né, que é uma coisa que eu sempre faço, mas porque vai dar pra vocês sacarem melhor o que eu queria dizer com isso. Já começa com Drive My Car, eu adoro essa música, ela é muito divertida, tem um riff sensacional. Aí passa pra Norwegian Wood, e aqui já começa, essa já tem um arranjo mais sofisticado e tem muita influência da música indiana. Quem conhece o George Harrison sabe que o cara ficou vidrado durante praticamente a vida inteira na cultura indiana e também tocava cítara. You Won't See Me já tem um andamento mais soltão, né? Uma música bem Paul McCartney. Nowhere Man já é uma música muito lisérgica, tem uma linha de baixo impressionante. Aliás, a batera e o baixo desse disco são fenomenais. O Paul McCartney estava inspiradíssimo, o Ringo super influenciado pela música jazz. O timbre de batera aqui do Rubber Soul é sensacional, velho. É um meu timbre de batera favorito, assim. Think For Yourself já é uma música que traz instrumentos que eram um pouco convencionais, né? Os Beatles aqui já utilizando mais coisa no próprio som, né? Adicionando mais camadas ali no som. E também essa letra tem uma mensagem mais progressista, né? Que é uma coisa que os Beatles vão passar a se posicionar mais. The Word também, que é uma música que passa outra mensagem muito legal também. O riff é sensacional aqui, um timbre de guitarra espetacular. Tem uma harmônicazinha ali também, e aqui já tem uma influência de um groove, de um swing mais da black music, né? Shell, na minha opinião, é uma das menos inspiradas do disco, porque é aquelas love songs do Paul, né? E, assim, isso já vinha sendo utilizado a rodo, né? Na carreira dos Beatles até aqui. Então, é uma música legal, mas que não me atrai muito. Conheço gente até que se chama Michelle por causa dessa música. What Goes On, né, a B1, né, a primeira faixa do outro lado, que também começa com o Ringo Starr. No Help foi assim. Tem o Help aqui, gente, se vocês quiserem que eu faça uma review dele, só me falar aí também. É uma música super divertida, né, característica do Ringo, uma letra engraçada pra caralho. Assim, um happy beat, saca? Uma musiquinha mais felizinha e tal, que eu acho que dá um toque muito legal pro disco. Girl já é uma brisa danada, e que a música remete a isso, remete a uma brisa, uma vibe assim, sabe? Aqui também tem uma vibe meio europeia, saca? Tipo, daquelas músicas mais francesas, assim, do século XX, inicinho ali do XX. Looking Through You tem essa coisa muito pesada do folk, né? Aqui um folk rock, vamos dizer assim, né? Muitas das músicas do Rubber Soul são folk rock. E My Life dispensa comentários, né? Todo mundo conhece essa música, uma música lindíssima, uma letra mais pessoal, não é uma letra de terceira pessoa, né? Wait é uma música muito legal, excelente, tem umas pontuações ali, umas marcações na bateria muito precisas, muito pontuais. Cara, eu amo a bateria desse disco, gente. Até porque se começava nesse período a arranjarem melhores formas, né? Melhores maneiras de captar os instrumentos. Os Beatles estavam experimentando e ajudando também que a música, que a história da produção musical evoluísse junto. If I Needed Someone, eu adoro o riffzinho inicial, sabe? Lembra uma coisa meio Roy Orbison. Run For Your Life, cara, é uma música legal, mas tem uma letra tão escrota. E o John já deu entrevistas anos depois falando que essa foi a pior música que ele fez, né? A pior letra. Enfim, um disco sensacional. A minha primeira indicação para vocês esse ano. Eu espero que a gente consiga realizar muitas coisas aqui em 2023
E bicho, se você não conhece Beatles ainda, se você ainda não ouviu esses discos maravilhosos, eu queria ser você. Porque assim eu poderia ouvir tudo de novo do zero. Não se esqueçam de inscrever no canal aí, ativa o sininho e dê like nesse vídeo aqui se tiver gostado, beleza? Valeu!